Diz-nos assim a palavra do Senhor nesta noite. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém, Jesus. Vamos sentar, muito obrigado. Você pode dizer glória a Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Que o Senhor nosso Deus nunca nos deixe faltar a sua santa palavra. Amada igreja, queridos irmãos e irmãs que estão aqui no templo, você que nos assiste através da nossa transmissão no nosso canal de YouTube, a palavra do Senhor nesta noite nos traz à memória, como eu disse há instantes atrás, um texto extremamente conhecido, por alguns de nós até memorizado, Salmo de número 23, riquíssimo no seu conteúdo, importantíssimo na formação de fé de milhares, por que não dizer milhões e milhões de homens e mulheres na face da terra, e que nos traz uma referência muito grande do relacionamento que temos para com Deus. Quando a gente fala de relacionamento, o relacionamento ele é estabelecido pelo valor que a gente dá àquela ligação, àquela função. Por exemplo, com pessoas que são importantes para mim, o relacionamento ele tem um valor muito grande. Com pessoas que não são tão conhecidas ou tão próximas, o relacionamento é distante. E quando o relacionamento é com alguém que eu julgo extremamente importante, com autoridade, com responsabilidade maior, eu normalmente chamo essa pessoa de senhor, senhora, pelo respeito que se tem. E é interessante que o salmista, ele manifesta, ele externa que o relacionamento que ele tem para com Deus, colocando Deus em uma posição, né, de um labor, de um trabalho humano, de uma função humana, exercida de uma forma muito comum naquela época, que é o pastoreio. Então o salmista diz, o Senhor, Ele é o meu pastor. E o pastor, ele tinha uma função essencial no cuidado do rebanho. Ele fornecia segurança, ele fornecia alimento, ele fornecia proteção e ele também fornecia correção. Quando a ovelha queria andar para fora, né, do caminho, ou sair do aprisco, ela tem que ser corrigida. Quando as ovelhas estão famintas ou sedentas, elas precisam ser alimentadas, elas precisam ser levadas às águas tranquilas, como diz aqui a palavra do Senhor. E esse relacionamento mostra o respeito e a dependência que o salmista coloca da sua existência diante de Deus. O Senhor é o meu pastor, eu sou sua ovelha. O Senhor é quem me guarda, eu sou guardado por Deus. O Senhor é quem me dá a provisão, porque Ele é o provedor de todas as coisas. E se ainda eu andar pelo vale da sombra da morte, eu não tenho medo. Sabe por quê? Porque o meu pastor, Ele está comigo. Aleluia! Mas hoje, amor, meu Deus, saiu amor aqui. Hoje, amados irmãos, olha a convivência que faz, né? Hoje, amados irmãos, eu quero destacar, meu Deus, agora eu fiquei, como que é? Ficou vermelho, eu esqueci a palavra, ruborizado, fiquei ruborizado agora. Mas o que eu quero destacar, amados irmãos, é o versículo que às vezes a gente lê, e muitas vezes a gente fica pensando, mas como isso se realiza, o que isso significa? Que é o versículo de número 5, que todo mundo conhece, que diz assim, olha, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Vamos recitar juntos? 1, 2, 3. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. E muitas vezes a gente lê esse versículo, esse trecho do versículo, e eu não sei quanto a você, mas muitas pessoas talvez
já se questionaram, mas o que é isso? O que vem a ser preparar uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos? Algumas pessoas equivocadamente entendem esse versículo, interpretam esse versículo como vingança. Porque afinal de contas, se eu tenho inimigos, eles não gostam de mim, concordam? Sim ou não? Inimigo não gosta de mim, quem gosta de mim é amigo. Então, se eu tenho inimigos e eles não gostam de mim, automaticamente eu também não gosto deles. Eles não querem o meu bem, então eu também não quero o bem deles. E se eles fazem algo ruim para mim, o que eu vou fazer? Vou me vingar deles. Então, prepara uma mesa perante mim para eu me vingar deles. Ou então, para eu mostrar para eles que eu sou melhor. Prepara uma mesa diante de todos os meus inimigos para todo mundo ver o meu, como que fala assim, o meu sucesso, né? O meu desempenho. E eu fico falando, tá vendo que você é pior do que eu que sou bom. Ou seja, eu ficar, né, tripudiando, eu ficar usando de soberba sobre as pessoas que se levantam contra mim. Mas será que é isso que o versículo quer dizer? Será que é isso que a palavra quer dizer? Não é nada disso. O texto não fala de vingança, e o texto não quer que nenhum cristão fique tripudiando da derrota alheia, do problema alheio, quando ele está bem, quando as coisas estão bem na sua vida, na sua casa e na sua família. O texto vem falar de um assunto que é muito importante. O texto quer falar sobre honra. O texto que o salmista escreve, quando ele diz, prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, na verdade o salmista quer dizer o seguinte: Senhor, honra a minha vida, honra a minha fé, porque eu sou teu servo. Inimigos não quer dizer pessoas que simplesmente criaram um caso contra você por uma situação que existiu. Os inimigos são os obstáculos, são os problemas, são pessoas que voluntariamente ou sem nenhum motivo passaram a te perseguir. Perseguições no trabalho, perseguições na família, gente que infelizmente torce contra nós, e é verdade. Eu não posso ser aqui uma pessoa, não posso dizer que não aconteça, que por exemplo alguém tenha inveja do seu casamento e queira que o seu casamento dê mal, que as coisas não deem certo. Que alguém tenha inveja da sua vida profissional, que graças a Deus vai caminhando bem, e queira puxar o seu tapete. Essas coisas acontecem. E muitos até levantam injúrias, calúnias, mentiras contra você. E nessa hora o que a gente faz? Como a gente faz para que as coisas se resolvam? Nós recorremos a Deus e pedimos, Senhor, nós queremos que o Senhor nos honre. Porque nós temos sido seus servos, eu tenho estado na sua presença, eu tenho guardado a sua palavra, então eu peço que o Senhor me honre diante de todas as pessoas, não para que eu seja glorificado, mas para que todos vejam que eu sirvo a um Deus que é justo, perfeito e fiel. Um Deus que na hora que Ele vai colocar na balança, Ele pesa com justiça. E eu lembrava de textos bíblicos, de eventos bíblicos que vão mostrar como Deus honra aquele que é fiel a Ele. Você é fiel a Deus? Diga amém. Então a palavra para você já neste momento do sermão: Deus vai te honrar. E veja dois exemplos bíblicos que falam sobre isso. Um deles, muito conhecido, Elias. Já ouviram falar desse profeta, grande profeta de Deus? E um determinado dia ele chega para o rei Acabe, que era o rei que estava governando Israel naquele momento, um rei incrédulo, um rei adúltero, um rei idólatra, um rei que cometia tudo que não agradava a Deus, que trouxe a adoração a Baal lá do norte para Israel. E Elias fala: não vai chover até que eu declare que a chuva venha. E foi embora. E Acabe achou aquilo engraçado, não acreditou. Como é que não vai chover? Quem é que controla a chuva? Pois não choveu. Passaram os anos e não chovia, e não chovia, e não chovia.
E a escassez começou a chegar, e a fome começou a chegar, e a dificuldade começou a chegar. Até que o dia que Elias propôs um embate, ele fez um desafio aos profetas de Baal. E o desafio foi esse: nós vamos clamar, cada um ao seu Deus. Vocês vão clamar a Baal, e eu vou clamar ao Deus que eu creio. E o Deus que mandar fogo do céu será reconhecido como Deus verdadeiro. E os profetas de Baal aceitaram o desafio. Vocês conhecem a história. E eles começaram a clamar a Baal, chamar Baal e dizer: ó Deus Baal, nos responda. E eles começaram a se punir, né? Isso, a se retalhar, a se punir, para poder chamar a atenção, e derramavam sangue, e feriam a sua pele, e clamavam, e gritavam, e nada de acontecer de Baal responder. Eles fizeram uma bagunça tão grande, que quando eles terminaram e chegou a hora de Elias, a primeira coisa que Elias teve que fazer foi restaurar o seu altar, o altar para poder clamar ao Senhor. E é interessante que depois que o altar está reformado, está restaurado, Elias faz uma oração. E não é uma oração de 30 horas, não é uma vigília de 3 noites, ele faz uma oração muito simples. Ele diz assim: Senhor, eu quero pedir que o Senhor derrame fogo, porque estas pessoas que estão aqui precisam saber que o que eu estou fazendo, eu não estou fazendo por mim, mas eu estou fazendo porque eu creio no Senhor dos exércitos. Eu faço porque o Senhor é Deus verdadeiro. Em outras palavras, eu podia dizer que Elias naquela oração disse: Senhor, chegou a hora do Senhor me honrar. Olha, eu estou diante de um desafio. Eu estou diante de pessoas que não acreditam em Ti. Eu estou diante de pessoas que não creem naquilo que eu estou pregando, que me ridicularizam, que me desprezam, e agora chegou a hora do Senhor me honrar, e é por isso que eu estou fazendo isso, e eu peço: Senhor, manda fogo do céu. E sabe o que aconteceu? Você conhece a história. Deus mandou fogo do céu, consumiu o holocausto, consumiu a lenha, consumiu a pedra, lambeu a água, o pó foi consumido, nada restou, e todos tiveram que reconhecer: só o Senhor é Deus. Então eu posso sem dúvida afirmar que naquele dia Elias foi honrado por Deus. Na hora que todos estavam desafiando e que Elias precisava provar que Deus estava com ele, Deus o honrou e Deus mandou a resposta. Outro evento bíblico que nós conhecemos fala de Daniel. Daniel, que foi levado da terra de Judá, ele era um nobre na sua terra de origem, mas foi levado para servir na corte do rei Nabucodonosor. Um homem que era príncipe na sua terra e que agora virou um garçom, um copeiro na corte do rei. E quando chegaram lá, Daniel capítulo 1, você conhece a história, foi dada a responsabilidade do mestre-sala, do homem que coordenava todos aqueles que serviam ao rei, que serviam à mesa do rei, para ensiná-los, para prepará-los. E quando chegou na hora de Daniel e aqueles que estavam com ele, Daniel disse: olha, nós não vamos comer dos manjares que estão servidos na mesa do rei. Por quê? Porque não eram gostosos? Deviam ser deliciosos. Tenta imaginar o que tem na mesa de um rei. Na mesa do rei deve ter o quê? No mínimo filé mignon. Que mais? Picanha todo dia. Que mais? Um risoto de champignon com gorgonzola. Que mais? Um monte de coisa de comida cara, né? Devia ter lá. Então o problema não é que não era gostoso. O problema é que tudo que estava na mesa do rei era dedicado aos ídolos. Então o problema não era a qualidade da comida, mas era sim o fato dela ser dedicada aos ídolos. E Daniel sabia disso, e ele falou: nós não vamos comer daquilo que vem da mesa do rei. Nós vamos comer só legumes e verduras por todo esse período de preparação. O mestre-sala, o responsável, ficou ali um pouco hesitante, porque imaginou: se eles ficarem fracos e eu mostrar para o rei, apresentar para o rei esses jovens fracos, eu vou ser punido. Mas Daniel insistiu tanto, foi tão convincente, que o mestre-sala permitiu.
E durante aquele período, Daniel e os seus pares não comeram dos manjares da mesa do rei. Olha, eu não sei quanto à qualidade nutricional, mas eu garanto uma coisa: quem come costelinha de porco fica mais fortinho, mais gordinho do que quem come só alface. Concorda comigo ou não? Quem come gordura vai ficar mais cheinho, mais vistoso do que quem come espinafre e alcachofra, né? Tanto é que uma criança, e eu sei disso, tenho um bebê em casa agora, como é que se avalia se a criança está bem? Se ela está o quê? Fortinha, com a bochechinha rosadinha. Se está gordinha, não é? Você olha para as pernas e fala, que colchão. Você olha para a bochecha, que bochechona, que braço, tem 5 dobras ali no braço. Aí você fala, essa é uma criança saudável. Não é assim que a gente faz? Então, automaticamente, Daniel e os seus pares iam ser avaliados pela sua aparência física. E não precisa fazer um pensamento muito profundo para entender que uma semana que você ficar comendo só legumes e verduras, o que vai acontecer? Eu vou ficar quase igual ao Davi, não é verdade? Uma semana não, vai ter que ter muito mais, né? Mas enfim, se eu parar de comer o que tem gordura e comer só o que é natural lá, legumes e verduras, eu vou emagrecer, qualquer um, não sou só eu não, até o Sandro. Se comer só legume e verdura, Sandro, você vai ficar fininho, qualquer um. E se a gente não come muito, é natural que a gente fique abatido, né? Fica fraco. Eu não almocei hoje, faz 3 dias que eu não almoço, 5 dias que eu não janto. Eu estou fraco, abatido, olheira. E Daniel correu esse risco. Só que ele não fez isso pela aparência, pela dieta, pelas gorduras. Não, ele fez isso pelo compromisso com Deus. Ele sabia que o que estava na mesa do rei era dedicado aos ídolos, mas ele servia ao Deus verdadeiro e ele não ia participar daquilo. E ele acreditava que no final daquele prazo, Deus iria honrar a sua fé. Então eu quero dizer para você nesta noite, meu irmão, minha irmã, e aqueles que me assistem também, se você tem compromisso com Deus, se você está cumprindo a sua parte com Deus, Deus vai honrar a tua fé. Na hora que você precisar que Deus mostre que Ele é Deus na sua vida, Ele vai mostrar. E o que aconteceu no final da história de Daniel, final do capítulo 1? Quando todos voltaram, os jovens que estavam com Daniel e os demais, foi impressionante que Daniel e os seus pares e os seus colegas estavam muito mais vistosos, muito mais fortes, muito mais alegres, com mais vitalidade do que os outros que comeram um monte de gordura, um monte de comida que veio lá da mesa do rei. O que eu entendo com isso? Daniel foi honrado na hora que ele precisou. Elias foi honrado na hora que ele precisou. E esse versículo, prepara perante mim, na presença dos meus inimigos, uma mesa. Isso significa para mim e para você, não é vingança, não é tripudiar, mas é ser honrado por Deus. Na hora que você precisar no seu trabalho, se você faz o que é certo e tem estado na presença de Deus, receba e glorifique, Deus vai te honrar no seu trabalho. Na sua família, se você tem estado na presença de Deus, e mesmo que venha um incidente, uma tragédia, venha algo que você não esperava, Deus vai te honrar, porque você tem estado na presença do Senhor, e tem entendido que Ele é o teu pastor. E Davi viveu essa realidade. Davi teve o privilégio, sempre que ele enfrentou as suas lutas, sempre que ele enfrentou as suas batalhas, sempre que ele enfrentou os seus inimigos, Deus honrou Davi. Deus honrou diante dos problemas, Deus honrou nas batalhas em que ele era vencedor, e Deus o honrou tanto, que se fizermos uma análise do ponto de vista quantitativo, do ponto de vista territorial, do ponto de vista econômico, Davi não foi o maior rei de Israel. O período que Israel mais prosperou economicamente, com maior território, com maiores conquistas, foi no período de Salomão. Só que Deus honrou tanto a vida de Davi,
que hoje, quando falamos quem foi o maior rei de Israel, todos respondemos: Davi. Por quê? Porque Davi teve compromisso com Deus. Davi não se afastou da presença do Senhor, e por isso, na hora que ele precisou, Deus o honrou. Eu quero deixar para você essa palavra, que talvez não seja exercida hoje na tua vida, mas continue sendo fiel a Deus, porque na hora que você precisar, Deus vai te honrar. Deus vai preparar uma mesa na tua frente, diante de todos os teus inimigos. Entendam, diante de todas as pessoas que não acreditam, que blasfemaram, que duvidaram, mas Deus vai te honrar e vai mostrar: esse é o meu servo, essa é a minha serva. Na hora que precisou, eu estou aqui mostrando que eu sou o seu pastor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E não se esqueça, seja fiel, tenha Deus como teu pastor, porque na hora que você precisar, Deus vai te honrar. Aplauda ao Senhor e a palavra de Deus para nós esta noite.